Bom, John, a gente está aqui para prestar o trabalho de química, a gente ficou com uma questão. A equipe é composta por Daniel Freitas, Renato Filho, eu, Gabriel Silva, Fernando Lima e Juan Menezes. A questão que a gente vai discutir diz o seguinte: entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio, que em meio alcalino forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se aderem. Aí, o método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas é: opção A, flotação; opção B, levigação; opção C, ventilação; opção D, peneiração; opção E, centrifugação. O item certo é flotação. E aí, galera, aqui quem fala é o Renato. Eu vou dar continuação ao nosso trabalho. Vou explicar agora um pouco o que é o processo de flotação, né? Bom, assim eu creio que a melhor definição da palavra flotar, da qual deriva, né, a palavra que dá o nome processo de flotação, é o ato de flutuar, né, boiar. Bom, a meu ver, é uma definição clara e direta esta palavra. Agora vamos entender como aplicamos esse processo para efetuar a separação das partículas. Bom, nesse processo de flotação são exploradas algumas diferenças nas características das superfícies das partículas sólidas, mediante, né, alguns tratamentos físico-químicos, podemos dizer, aplicados nestas mesmas partículas, né, em suspensão na polpa. A separação ela pode ser feita independente das outras características das partículas, por exemplo, a densidade. Este processo é utilizado principalmente para minerais de granulometria fina, destacando amplamente o uso do processo de flotação para esses tipos de minerais. E para que haja esse processo, né, estudado de flotação, as partículas de interesse devem se tornar hidrofóbicas. Oi pessoal, eu sou o Alisson Juan e eu vou dar continuidade ao que o meu amigo estava falando, o Renato. Bom, a hidrofobicidade é a incapacidade de se molhar. Bom, na natureza são poucos os minerais que possuem essas características naturalmente, sendo que para a maioria dos outros minerais, alguns produtos químicos reagentes devem ser adicionados à polpa e assim ativar essa propriedade. Bom, esses reagentes são denominados coletores. Eles reagem superficialmente por meio de um recobrimento superficial de adsorção e sem reagir quimicamente com as partículas minerais. Na maioria dos processos, para aumentar a seletividade, há um emprego de algumas substâncias de origem orgânica ou inorgânica. Bom, essas substâncias são denominadas reguladores. E as mesmas têm várias utilidades, tais como controlar a dispersão das partículas da polpa, controlar o pH da polpa, tornar mais seletiva a ação coletora e etc. Bom dia. Meu nome é Fernando e vou dar continuidade do que o Alisson estava falando. Com os reagentes reguladores aplicados na polpa, a hidrofobicidade das partículas de interesse são ativadas. Mas para que ocorra o processo de flotação, a polpa deverá ser preenchida com bolhas de ar, como se fossem umas espumas. E assim as partículas ligam-se ao ar e deslocam-se para a superfície, ocorrendo o processo de flotação. Para que essa adesão ocorra, é necessário que a espuma esteja estável. Para isso, é utilizado outro reagente denominado espumante. O espumante deixa a espuma consistente, estável e adequada aos processos às finalidades do processo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Daniel Freitas e eu vou dar a conclusão sobre o processo de flotação. Bom, conclui-se então que todo o processo de flotação é feito através de algumas etapas, desde que a aplicação do coletor à introdução de espuma no circuito. Existem vários equipamentos diferentes para a realização do processo de flotação, sendo que eles são utilizados de acordo com uma série de fatores, como produção, espaço para implementação dos equipamentos e o capital disponível para aplicação. Mas este é um assunto para outro artigo. Bom, vamos ficar por aqui, né? E agora foi só isso, pessoal. Valeu, pessoal, por tudo. Por tudo, parabéns. Valeu, galera.